nosso assunto de hoje é o perdão e como ele pode ser benéfico em nossa vida. O poder do perdão é um tema profundo e transformador, com raízes tanto na fé quanto na psicologia. A capacidade de perdoar, seja a si mesmo ou aos outros, é um passo crucial para a cura emocional e para uma vida mais plena e feliz também. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo agora com o psicólogo Pablo Araújo, doutor que está conectado aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero que a gente tenha boas reflexões nessa manhã. É isso, né? E um assunto delicado, né? Um assunto muito sério. Qual que é o impacto, hein, da oração na saúde mental e emocional das pessoas e qual que é o impacto do perdão nisso tudo também? O perdão pode realmente curar? Sim, Will, que o perdão pode curar. O perdão é uma ferramenta que nos traz, nos proporciona bem-estar psicológico. A gente precisa compreender alguns elementos que envolvem esse tema, para que a gente não tenha distorções e a gente acabe entendendo de uma forma equivocada. Mas respondendo à sua pergunta, né, de que forma a oração pode contribuir para o nosso bem-estar mental, para a nossa saúde mental? A oração hoje a gente já tem diversos estudos que mostram os benefícios que essa prática tem para o nosso bem-estar, porque não é apenas um ato que não é apenas um ato de fé, mas é um ato de fé que repercute no nosso sistema psicológico, que repercute fisicamente na gente. A gente já sabe hoje, por exemplo, que quando a gente está orando, quando as pessoas estão orando, ali áreas do córtex pré-frontal, desculpa, que é a região responsável pelo nosso julgamento, pelos nossos pensamentos, que ela é ativada. E ali a área da amígdala, que é a área responsável ali por deixar a gente em estado de alerta, com comportamento de medo, de estresse, ela tem a sua atividade diminuída. Por que que isso acontece? Porque ali no momento da oração, quando a pessoa está nesse diálogo com Deus, ela tem um espaço ali para expressar emoções, um espaço de conexão, um espaço de vínculo com alguém onde ela encontra esperança, onde ela pode ali se autorregular emocionalmente. Então, os benefícios são diversos, né? E aliado a essa prática do perdão, a pessoa pode experimentar, sim, uma condição psicológica muito positiva. Perfeito. E psicologicamente falando, existe uma explicação para a dificuldade que a gente tem em perdoar? O padre falou agora há pouco sobre isso e eu queria te ouvir também. Existe sim uma explicação. O que acontece, Will? Quando a gente passa por experiências dolorosas, por experiências difíceis, essas experiências, elas tendem a se fixar mais no nosso cérebro. O nosso cérebro registra com mais ênfase. Por que o nosso cérebro registra com mais ênfase? É para que a gente evite no futuro passar por situações como essa. Então, quando a gente é traído, quando a gente é machucado, quando alguém faz algo que nos atinge, que nos fere, aquilo acaba ficando impregnado no nosso cérebro, no nosso sistema psicológico. E aí a gente entra nesse movimento, né, de ficar lembrando daquilo, porque aquilo continua causando dor e sofrimento. Então, por isso, a gente tem uma tendência de ficar mais preso a situações dolorosas, a situações mais difíceis. E aí, por isso, abandonar isso acaba sendo algo muito desafiador para as pessoas. E por isso as pessoas acabam tendo muita dificuldade para perdoar. Então, existe sim uma explicação psicológica para isso. A gente ouve muito se dizer, né, sobre o fato de que quando eu guardo o rancor de alguém, o maior prejudicado sou eu. Quando eu fico nutrindo o ódio por alguém, o principal prejudicado sou eu. Isso é real? Isso é real? Realmente, guardar rancor pode ser muito prejudicial para mim? Sim, é real, é totalmente prejudicial para a pessoa, né? O que a gente precisa entender, né, e a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, né, que perdoar não significa esquecer, né? Perdoar também não significa, em muitos casos, não lutar por justiça.
né? Uma coisa é diferente da outra. Mas, entendendo a pergunta que você coloca, por que que é prejudicial para a pessoa guardar rancor, guardar ressentimento? Que todas as vezes, né, que ela se envolve nessa prática de continuar ali mantendo aquele sentimento, mantendo aquela mágoa, né, em função daquilo que aconteceu com ela e que foi doloroso e que foi difícil, né, hormônio está sendo produzido, né, hormônio está sendo liberado para que ela mantenha essa emoção viva, para que ela mantenha essa emoção ativa no cérebro. E aí isso tem um impacto muito negativo no funcionamento da pessoa. É por isso que mágoa, esses ressentimentos está associado ao desenvolvimento de diversas doenças, de doenças gastrointestinais, a hipertensão afeta o coração. Hoje a gente já tem estudos que comprovam isso. Então, ativa a área do cérebro envolvida no estresse, deixa a pessoa muito mais reativa, deixa a pessoa muito mais irritável. Então, assim, é extremamente prejudicial para a pessoa guardar rancor, guardar ressentimento, porque ela precisa de um esforço muito grande, e às vezes ela nem se dá conta disso, para continuar mantendo ativo aquela emoção, aquela memória tão negativa e tão ruim. Muito bem, então o senhor está dizendo que guardar rancor pode ter, inclusive, implicações físicas. Então, gente, vamos exercitar aí, exercitar o perdão. O padre falou agora há pouco, né, que perdoar não é algo humano, é algo espiritual. Então, vamos rezar, né, para que Deus nos dê essa capacidade de perdoar aquele que nos ofendeu. Obrigado, viu? Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite.